meus amores, eu sou a professora Thaís e essa aula de Biologia é para a turma do 8º ano. Na aula de hoje nós vamos iniciar o nosso estudo sobre o módulo 16, que fala sobre o sistema endócrino. E na aula de hoje nós vamos falar sobre a organização desse sistema. Bora lá? O sistema endócrino, ele tem como função coordenar todas as funções do nosso corpo e ele atua juntinho com o sistema nervoso. A diferença é que o sistema nervoso atua com mensageiros elétricos, os impulsos nervosos. Já o sistema endócrino atua com mensageiros químicos. Nós temos dois tipos de mensageiros químicos no nosso corpo. Os neurotransmissores, utilizados no sistema nervoso, presente na estrutura das ramificações do axônio e que são responsáveis por permitir a sinapse quando um neurônio não encosta no outro. E nós temos os hormônios. Os mensageiros químicos do sistema endócrino são os hormônios. Esse sistema ele é formado por glândulas. Essas glândulas, elas podem ser classificadas de acordo com a substância que ela produz. Lembra quando a gente estudou os tecidos do corpo? Que nós temos o tecido epitelial, o tecido conjuntivo, o tecido muscular e o tecido nervoso? Então, as glândulas, elas são um tipo de tecido epitelial, chamado de tecido epitelial glandular. Ela apresenta células especializadas em produzir e secretar substâncias que serão utilizadas pelo nosso organismo. E aqui, muita atenção para a gente não misturar duas coisinhas, porque secreção é diferente de excreção. A secreção é a eliminação de uma substância no nosso corpo que vai ser utilizada pelo nosso corpo. Ela pode ser utilizada 1, 2, 3 vezes, isso varia de acordo com o tipo de substância. Mas a excreção não. Ela vai ser produzida para ser eliminada do nosso corpo. É o caso da urina. Então, tudo que vai ser eliminado do nosso corpo é uma excreção. E aquilo que é produzido para ser utilizado no nosso corpo é uma secreção. Beleza? Como eu disse, as glândulas elas vão variar de acordo com a substância que ela produz e elimina. Essa classificação pode ser de 3 tipos. Uma glândula ela pode ser exócrina, ela pode ser endócrina ou ela pode ser mista. A mais fácil de todas é a mista, né? Mista vem de misturado. Então, a glândula mista, ela vai realizar a função das duas glândulas anteriores, tanto a exócrina quanto a endócrina. Por isso que a gente estuda elas duas antes de falar da mista. Porque se eu te digo que uma glândula mista faz o papel de exócrina e de endócrina e você não sabe essas duas, vai adiantar de quê? Nada, né? Então vamos lá. Calma. As glândulas exócrinas, esse termo exócrino, exo, vem de fora. Então vamos lá. Vamos usar marca-texto? A gente dá no marca-texto. Essa exócrina aqui, ó, esse termo exo quer dizer fora. Então, ela vai produzir substâncias que serão eliminadas do corpo, tá? Então, ó, serão eliminadas do corpo, tá bom? Por exemplo, as glândulas salivares, elas vão produzir o quê? Saliva. Essa saliva vai ficar dentro do teu corpo? Ela vai ser eliminada no sistema digestório, lá quando você fizer o número 2. As glândulas sudoríparas produzem o quê?
Suor. E esse suor vai ficar guardado no seu corpo? Vai ser eliminado. As glândulas lacrimais, que produzem as lágrimas, as mamárias, que produzem o leite, e as sebáceas, que produzem um líquido que ele é de origem oleaginosa e hipermeabiliza a nossa pele. São exemplos de glândulas exócrinas. Já as glândulas endócrinas, gente, esse termo endo quer dizer dentro. Então é como eu te dizer que a exócrina fora do corpo, endócrina dentro do corpo. Elas serão utilizadas no organismo. Gente, eu de marca-texto sou ótima, né? Só que não. Vamos lá. Então ela vai ser utilizada no nosso organismo e não vai ser jogada fora. Exemplos de glândulas que fazem esse tipo de papel são a tireoide, a paratireoide, a hipófise e as suprarrenais. Mas a gente vai ver a localização delas num próximo slide, tá bom? Já as glândulas mistas, elas realizam as duas. Elas produzem substâncias que vão ficar no corpo e produzem substâncias que vão ser eliminadas. Por exemplo, o pâncreas. O pâncreas, ele produz substâncias para o sistema digestório, não produz? Para digerir o alimento. O suco pancreático, que tem lipase pancreática, ajuda na ruptura dos lipídios. Ele vai ser eliminado no sistema digestório quando a gente fizer o número 2. Então, quando ele produz a lipase pancreática, ele está exercendo a função de glândula exócrina. Mas ele também produz hormônios. E ao produzir hormônios que ficam no nosso corpo, ele está realizando uma função endócrina. As gônadas sexuais ou glândulas sexuais, que no caso dos homens é o testículo e no caso das mulheres são os óvulos, os ovários, ai que horror, são os ovários, eles também fazem isso. Quando ele produz ou espermatozoide ou óvulo, que vai ser eliminado do corpo, ele está exercendo uma função exócrina. Mas quando ele produz hormônios que vão atuar no equilíbrio do nosso corpo, ele está realizando uma função endócrina. Por isso são chamados de glândulas mistas. Fazem os dois papéis ao mesmo tempo. Ok? As glândulas endócrinas são as grandes rainhas do nosso sistema endócrino. Mesmo as mistas, quando elas realizam a função endócrina, ok? O que ela faz? O que ela faz? Bem, ela produz secreções de substâncias que são chamadas de hormônios. Esse aqui é um ponto importantíssimo. Os hormônios, eles atuam no que nós chamamos de célula-alvo. Como assim, professora? É assim. Vamos dizer que eu preciso, eu, mulher, preciso produzir hormônios para permitir que o meu útero elimine o seu ciclo menstrual. Não vai ser só um hormônio que ele vai fazer para isso, tá bom? São vários. A gente vai chegar lá, certo? Na verdade, vocês já estudaram isso, né? Beleza. Então, esse hormônio vai ser produzido pelo meu ovário e vai ser liberado para funcionar no útero. Não tem perigo desse hormônio ser utilizado no meu coração. Entendeu? Não tem perigo desse hormônio ser utilizado pelos meus rins. Porque ele vai para uma célula-alvo. O grande risco da produção hormonal ou da ingestão de hormônio é quando um hormônio ele tem uma área de abrangência muito grande, ou seja, ele tem mais de uma célula-alvo. Porque às vezes eu quero que ele atue numa, e como eu só coloquei ele na corrente sanguínea, ele em vez de atuar no que eu quero, ele vai para outro lugar. Esse é o perigo de se tomar hormônio de forma não acompanhada pelo seu médico endocrinologista, tá bom?
Além de atuar em células-alvos, nossos hormônios atuam na regulação do nosso organismo. E isso é chamado de homeostase. Como assim, professor? Exemplo. Tomei um susto muito grande. O meu corpo vai liberar qual hormônio? Isso é clichê, gente. Tô naquele momento louco. Libera o quê? Adrenalina. Mas a adrenalina, como ela provoca a dilatação da pupila, um aumento dos batimentos cardíacos, o meu coração pode parar. E aí, para impedir isso de acontecer, é que acontece a homeostase, que é a regulação do organismo. O corpo identifica que eu tô para ter um piripaque de tanta adrenalina. Olha que coordenação motora linda, só que não, né? Então, o corpo identificou que eu tô para ter um piripaque de tanta adrenalina, ele libera o hormônio que corta o efeito da adrenalina, que é a noradrenalina. Olha só que coisa linda. Então, quando ele observa que tem alguma coisa desandando e que o hormônio pode ajudar isso, ele vai lá, libera esse hormônio. Diferente do impulso nervoso, o hormônio, ele é meio lentinho. Lembra daquele filme que a gente viu sobre o sistema digestório? Que o impulso nervoso parecia um Smurfzinho, um bonequinho azul. Chegava lá, chegava com a mensagem, voltava com a mensagem, era rapidão. Pois é. No caso dos hormônios, não acontecem assim. Porque eles são substâncias químicas produzidas por glândulas e eles atuam no sentido de controlar ou auxiliar o controle de alguma função do corpo. E como eles são produzidos por glândula, funciona assim. O cérebro manda informação, vamos dizer que é para tireoide aqui, tá? Tireoide aqui. Então o cérebro manda a informação para a tireoide que tem que produzir o hormônio. Aí ela manda produzir o hormônio. É igual fazer um bolo, demora um pouquinho. Libera o hormônio na corrente sanguínea. Da corrente sanguínea, esse hormônio tem que ir até lá na célula-alvo. E só depois que ele chega na célula-alvo e é absorvido, é que ele começa a atuar. Então é meio que lento comparado ao impulso nervoso, que são o quê? 500, 600 metros por segundo. Tem outro porém. Enquanto o impulso nervoso é assim, imediato, como os hormônios é meio lento o sistema, o efeito do hormônio vai acontecer enquanto tiver o hormônio. Então, eu sinto, vamos dizer que o meu corpo identificou que precisa de 10 ml. E chega em ml, 1 ml de cada vez. Quando chegar o primeiro ml, a minha célula vai absorver e já vai começar a mudar o seu comportamento. Eu só vou parar aquele efeito colateral do hormônio quando eu usar todos os 10 ml que foram produzidos. Olha que loucura! Mais um perigo para quem anda tomando hormônio aí sem acompanhamento médico. Não pode. Mesmo que seja hormônio de crescimento. Ixi, esse aqui não pode mesmo. Tá? Não pode de jeito nenhum. Gente, tudo tem que ser acompanhado pelo médico. E é pelo endocrinologista, tá bom? Não vai fazer isso acompanhado pela professora de pilates, não, por favor. Porque ela não é formada na área. Ela não é endocrinologista. A não ser que a sua professora de pilates também seja médica endocrinologista. Tá bom? Qualquer outro profissional que não seja um endocrinologista não está capacitado de forma adequada para te prescrever hormônios. Só se for ginecologista para os ovários, o sistema reprodutor feminino, e o urologista para o sistema reprodutor masculino. Fora isso, olha, endocrinologista, tá bom, bebê? Ó, desse jeito. Nós temos 2 tipos de hormônios no nosso corpo. Os locais... Ai, tão fácil, gente, tão fácil, super fácil. Os locais e os gerais. Adivinha a diferença? Amor, o local é para aquela região específica, só tem um lugar que ele funciona. No caso dos gerais, ele pode atuar em várias partes do nosso corpo. Várias. Isso
é nesses hormônios os gerais que está o perigo da automedicação, tá bom? Então, só para fechar, os hormônios são classificados em locais, para aqueles que atuam em uma área específica do seu corpo, ou hormônios gerais, quando ele atua em várias partes do seu corpo, tá bom? Olha que gracinha! Já estamos finalizando a nossa aula. Eu trouxe para vocês uma imagem mostrando a localização dessas glândulas. Amor, o hipotálamo é um carocinho aqui, ó, no cérebro. Parece um carocinho de feijão no cérebro. A hipófise também tá aqui no sistema nervoso central, mais ou menos na altura do olho, aqui, ó, lá no meiozinho. Aqui assim, ó, na altura do olho, fechando com o ouvido, assim, entre os dois hemisférios do sistema nervoso central. A tireoide tá aqui, tá? A paratireoide do lado da tireoide. O timo, assim que os brônquios se dividem na traqueia, vem a traqueia, dividir o brônquios, o timo está lá na parte frontal, na frente do sistema respiratório. Nós temos as glândulas suprarrenais que ficam em cima dos rins. Num desenho de rim, ele é o chapéuzinho do rim, tá? Para as mulheres, temos o pâncreas, para mulher e para homem, pâncreas que está associado ao sistema digestório, tá? E nas mulheres, os ovários, e nos homens, o testículo. Olha a carga de hormônios produzidas por essa gracinha. Para a glândula tireoide, ou as tireoides, nós temos a tiroxina, que é o T4, a triiodotiroxina, que é o T3. Nós temos a calcitonina. A calcitonina, olha que interessante, ela é que baixa a quantidade de cálcio no nosso sangue. Ela pega o cálcio do sangue e prega nos ossos. Temos um hormônio que vai fazer o contrário, vai retirar dos ossos e liberar na corrente sanguínea. No caso do T3 e do T4, eles estimulam o metabolismo da gente, aumentando a respiração celular de quase todas as células. Então, quando a gente faz atividade física, esse T3 e esse T4 é que ajuda a célula a receber a quantidade de oxigênio que precisa para trabalhar. Já no caso das glândulas paratireoides, ela produz o paratormônio, paratireoides, paratormônio, que aumenta a quantidade de cálcio na corrente sanguínea, fazendo o quê? Retira do sangue retira do osso para o sangue. Olha só, o cérebro identifica que tem pouco cálcio, ele vai liberar quem? O paratormônio. Então, tem pouco cálcio no sangue, retira do osso, manda para o sangue. É porque ela comeu muito comida com cálcio e o número de cálcio, o volume de cálcio no sangue aumentou demais. Libera calcitonina, que vai pegar esse cálcio do sangue e vai pregar nos ossos. Beleza? No caso do pâncreas, ele produz a insulina e o glucagon. Podia ter pintado os outros, né? Eles atuam na glicose. A insulina pega a glicose e manda para o tecido, o glucagon pega do tecido e manda para o sangue, certo? O testículo produz a testosterona, que promove o amadurecimento e o desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários, certo? É ele que dá a diferença dos menininhos e dos rapazes, além de estimular a produção de espermatozoides. O ovário, nós temos dois. Ele vai produzir estrógeno e progesterona, coordenação motora linda. Eu represento um monte de gente aqui, né? Eu sei, são minhas crias, meus chuchus. Promovem o amadurecimento e desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários, que a gente olha e diz, menina do buchão, ou uma mocinha. É por causa do estrógeno e da progesterona, além de regular o ciclo menstrual e a ovulação. Deixa eu pintar o paratormônio, que pega o cálcio do sangue ou dos ossos e manda para o sangue. E a calcitonina, que pega o cálcio
do sangue manda para os ossos, e o T3 e o T4 que permite que os nossos músculos respirem melhor. Para que o T3 e o T4? É para respirar melhor. É a frase do lobo mal, né? Lobo mal aqui. Já as glândulas suprarrenais, que são o chapeuzinho dos rins ou adrenais, elas são responsáveis por produzir adrenalina. A gente sabe para que é. A gente sabe para que é adrenalina, sabe para que é, sabe para que é. O que é? Ei, gente, adrenalina. E também a noradrenalina, que vai fazer o quê? Acabar com o efeito da adrenalina. Temos os glicocorticoides, que ajudam na manutenção da homeostase, que é o controle das coisas que acontecem no nosso corpo, lembra? E no desenvolvimento do bebê. E os mineralocorticoides. Mineralocorticoides, porque atuam nos sais minerais, que são sódio e fosfato, e permitem o equilíbrio dessas duas gracinhas, que estão extremamente relacionados com a nossa respiração. Professora, tinha mais? Tinha. Tem mais glândulas aqui, principalmente a hipófise, que é a nossa glândula mãe, mestre, mor. Mas ela a gente vê na nossa próxima aula, tá bom? Vou só fazer o comparativo entre o sistema nervoso e o endócrino pra gente fechar. Amor, se a natureza da mensagem do sistema endócrino é o impulso nervoso, ela é eletroquímica, ela é choque. Já no caso do endócrino, é só química, que são os hormônios. A velocidade do sistema nervoso é alta. Já no caso do sistema endócrino, a mensagem chega devagar, porque o hormônio precisa ser produzido, depois liberado, é um pouquinho mais lento. Já com o gasto de energia, o sistema nervoso gasta muita energia, porque é tudo muito rápido. No caso do sistema endócrino, não, ele é meio baiano. Com todo respeito aos baianos. É mais devagar, tranquilo, de boa, dentro do seu tempo, respeitando o seu tempo. Não é desesperado, desembestado, feito o sistema nervoso. Já por onde que vai? O sistema nervoso utiliza os neurônios. E o sistema endócrino utiliza o sangue, que é onde ele lança o seu hormônio. Já na ação sobre os tecidos, o sistema nervoso normalmente ele se limita a um local específico. Então, trisquei, senti essa região, não vou sentir o braço inteiro. Ele é restrito. E no caso do sistema endócrino, não, ele é amplo. Normalmente o efeito colateral a gente sente no corpo inteiro. Mesmo que seja, por exemplo, a insulina e o glucagon, que agem sobre o açúcar. O açúcar não vai ter efeito colateral no corpo inteiro. Então esse sistema ele vai ter uma ação ampla sobre os nossos tecidos. Beleza, meus amores? Finalizamos a nossa aula de hoje. Fica de olho na Agenda Edu, porque esse material está lá disponível para você. Beijo no coração e até a próxima aula.